O barulho da música chegava abafado pela porta de madeira, mas eu conseguia ouvir as risadas, o tinido dos copos, o refrão daquela música que a minha filha havia escolhido para celebrar os 40 anos dela. 40 anos que eu havia esperado com tanta emoção durante meses, pensando que seria uma festa para nós duas, mãe e filha. Mas eu estava ali, no chão frio do quarto de serviço, com a palma da mão pressionada contra a sobrancelha, sentindo o calor pegajoso do sangue escorrendo entre os meus dedos. Não havia caído. Me empurraram, e ninguém havia vindo verificar se eu estava bem. Eu olhei para o teto com aquela rachadura que eu havia pedido tantas vezes para consertarem, e pensei: é assim que a minha história termina, com 67 anos, deitada no chão de uma casa que eu mesmo havia ajudado a comprar, invisível para a filha que carreguei no ventre, ignorada pelos convidados que estavam a 3 metros de mim, celebrando uma vida que eu havia tornado possível. Fechei os olhos e pedi ao meu Gilberto que me perdoasse por ter chegado até ali, por ter deixado chegar até ali. Mas então ouvi um som que não esperava mais ouvir. Não era a música da festa. Era a campainha tocando 1, 2, 3 vezes seguidas, com urgência. Ouvi vozes confusas no corredor. Ouvi passos apressados, determinados, de alguém que não estava pedindo licença para entrar. E quando a porta do quarto de serviço se abriu de vez, a luz do corredor me cegou por um segundo. Quando os meus olhos se ajustaram, vi os tênis brancos, a calça jeans, a mochila ainda nas costas de quem havia chegado direto do aeroporto. Era o Lucas. Mas para que você entenda como eu fui parar naquele chão, preciso te contar como tudo começou. Porque o mal não nasce de uma hora para outra. Ele se alimenta do nosso silêncio, da nossa necessidade de acreditar que o amor de filho é incondicional, que um dia eles vão olhar para nós e dizer: obrigada. Senta aqui comigo um instante e me deixa te contar. O meu nome é Vera Mancini, e passei a maior parte da minha vida com uma agulha na mão. Costureira de ofício, aprendi com a minha avó materna ainda criança, aquela vovó Nilza, que dizia que uma mulher com habilidade nas mãos nunca passa fome. Casei-me com Gilberto quando tinha 23 anos, um homem tranquilo, de riso fácil, que consertava eletrodomésticos e me chamava de rainha do nosso apartamento pequenininho em Ribeirão Preto. Quando a Renata nasceu, 3 anos depois, o mundo pareceu completo. Ela era bonita, esperta, e eu olhava para ela dormindo no berço e pensava que havia feito algo muito certo na vida para merecer aquilo. O Gilberto morreu quando a Renata tinha 9 anos. Infarto fulminante, uma manhã de terça-feira, sem nenhum aviso. Eu fui da mulher mais feliz que conheço para viúva em questão de horas. Aprendi na prática o que significa carregar um luto enquanto ainda precisa colocar o jantar na mesa. Trabalhei em 2 ateliês, fiz costura em casa de madrugada, economizei cada centavo para que a Renata não sentisse a ausência do pai também no material. Talvez ali tenha nascido o meu primeiro erro: confundir compensação com amor. Dar demais achando que estava suprindo o que faltava. A Renata cresceu acostumada a ter o que queria. Não era mal educada na frente dos outros, mas eu via os sinais que uma mãe vê. A cara fechada quando a resposta era não, a comparação com as colegas quando achava que merecia mais, a dificuldade em agradecer sem logo em seguida pedir outra coisa. Eu relevava. Dizia para mim mesma que era fase, que ela havia sofrido cedo demais, que com o tempo ia amadurecer. 2 anos após a morte do Gilberto, a minha amiga Conceição bateu na minha porta com os olhos inchados. Tínhamos crescido na mesma rua, partilhado segredos de adolescência, sido madrinhas uma da outra. Ela era mãe solo do Lucas, que tinha 7 anos naquela época. Um menino de cabelos crespos e olhos grandes que carregava um bloquinho de desenhos para todo lugar. O pai do Lucas havia desaparecido antes mesmo do parto, e os pais de Conceição já tinham morrido. Ela não tinha mais ninguém. O câncer dela era agressivo. Quando me contou, já estava no 3º estágio. Ela me pegou pela mão com uma força que parecia não combinar com aquele corpo que já estava começando a diminuir, e disse com a voz quase sumindo: Vera, não tenho medo de morrer. Tenho medo do que vai acontecer com o meu filho. Promete que não vai deixar o Lucas sozinho no mundo. Eu não pensei no espaço.
Não pensei na Renata. Só vi os olhos de uma mãe que estava partindo. E prometi. Juro por Deus que cuidaria do Lucas como se fosse meu. 40 dias depois, a Conceição se foi. E o Lucas, com a mochilinha de super-heróis e uma caixa de lápis de cor pela metade, veio morar conosco. Achei que a Renata iria gostar de ter um irmão. Me enganei redondamente. Desde o primeiro dia, ela tratou o Lucas como um intruso, um estranho que havia chegado para roubar atenção e espaço. Chamava a comida dele de desperdício. Escondia os brinquedos para não dividir. Uma vez, quando o Lucas mostrou uma redação que havia tirado nota 10, ela virou para mim e disse: "Mas você não vai pendurar isso na geladeira, né, mãe? Porque você já disse que era para eu não bagunçar a parede." O Lucas, por outro lado, era tudo que a palavra gratidão consegue conter. Ele arrumava o quarto sem que eu pedisse. Lavava a própria louça desde os 8 anos. Quando comecei a ter problemas no ombro direito por causa das horas de costura, ele aprendeu a dobrar os tecidos do jeito que eu precisava, sem reclamar, sem pedir nada em troca. E na escola, era uma dedicação que me enchia de orgulho. Ele queria ser engenheiro. Dizia que um dia ia me dar uma casa com jardim. Os anos passaram. A Renata foi crescendo com aquele temperamento que eu havia nutrido sem perceber, e o Lucas foi construindo o caráter que a vida difícil havia forjado nele. Ela entrou na faculdade de administração com dinheiro que eu peguei emprestado. Ele conseguiu bolsa integral em engenharia mecânica por mérito próprio. Ela se formou e arrumou emprego num escritório. Ele se formou e foi chamado para uma empresa grande em Porto Alegre, há 3 anos. No dia em que o Lucas foi embora, me abraçou no aeroporto por um tempo longo demais, aquele abraço de quem não quer partir, e disse baixinho no meu ouvido: "A senhora me salvou, tia Vera. Agora vou trabalhar para devolver tudo." A Renata, que estava do meu lado, olhou para o celular durante o abraço inteiro. Foi pouco tempo depois que ela se casou com o Tiago. Homem frio, de terno sempre bem passado e sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu tentei gostar dele. Tentei encontrar algo além da superfície, mas o Tiago era todo superfície. O carro importado, o relógio caro, o cuidado com a opinião alheia que fazia ele sorrir para os vizinhos e ignorar a sogra quando não havia plateia. Juntos, eles viviam uma vida de aparências que eu via pelos posts nas redes sociais. Restaurantes caros, viagens, roupas de grife. E eu via também as contas que chegavam no e-mail deles pelo computador compartilhado, que certa vez abri sem querer. Aluguel atrasado, fatura do cartão no limite, prestação do carro em atraso. Quando tive o AVC leve, 2 anos atrás, foi o Lucas quem ligou chorando do outro lado do país, dizendo que ia pedir demissão e voltar. Eu disse que não. Disse que a Renata estava perto, que ela ia cuidar de mim, que ele havia lutado muito para chegar onde estava. Menti para protegê-la. Já mentia para protegê-la fazia tempo, e ainda não havia percebido o preço que esse hábito ia me custar. A Renata e o Tiago apareceram no hospital com flores e um sorriso de fotografia, e na frente dos médicos foram carinhosos, atentos, perfeitos. O médico disse que eu precisava de acompanhamento, fisioterapia, cuidados regulares. A Renata pegou a minha mão e disse: "Pode ficar tranquila, mãe. Você vai morar com a gente. Vamos cuidar de você." Vendi a minha casa, aquela que o Gilberto havia ajudado a construir tijolo por tijolo, e entreguei o dinheiro para a Renata. Ela disse que era para dar entrada num apartamento maior, onde eu teria um quarto com varanda e vista para o jardim. Assinei o contrato sem ler com cuidado. Confiava nela. Era minha filha. A máscara caiu no segundo dia que fui morar com eles. O quarto com varanda e vista para o jardim virou um quarto de serviço nos fundos, ao lado da área de máquinas. Era úmido, sem janela de verdade. Só uma abertura pequena perto do teto que deixava entrar um fio de luz. Havia um colchão de mola velha que rangia quando eu me virava, um guarda-roupa de compensado que não fechava direito e cheiro de mofo que eu tentei mascarar com bicarbonato até desistir. Quando perguntei sobre o quarto prometido, a Renata disse com aquela voz de quem está explicando algo óbvio para uma criança: "Mãe, a Isabela precisa de espaço para estudar e o Tiago montou um home office no outro quarto. Esse aqui é temporário.
Logo a gente resolve. O logo a gente resolve nunca chegou. O que chegou foi uma conversa sobre a minha aposentadoria. O Tiago se sentou na minha frente uma tarde, com aquela postura de quem está fazendo um favor enorme, e disse: Dona Vera, é perigoso a senhora ficar andando por aí com cartão de banco. A senhora tem o problema na mão. Pode perder, pode ser roubada. Deixa a gente administrar a aposentadoria para garantir que a senhora tenha tudo o que precisa. Eu, que ainda estava fragilizada pelo AVC, pelo luto da casa vendida, pelo medo de ser um peso, concordei. A partir daquele dia, nunca mais vi a cor do meu próprio dinheiro. Se eu precisava de pomada para o joelho, tinha que pedir para a Renata. Ela suspirava fundo, dizia que remédio custava caro, que eu precisava aprender a usar menos. Se eu pedia para comprar linha de costura, porque bordado era a única coisa que ainda me fazia bem, ela dizia que era luxo desnecessário para a minha idade. A minha necessidade de existir havia virado despesa, e eu fui acreditando, aos poucos, que talvez fosse verdade. O Lucas ligava todo domingo às 10 da manhã, sem falta. Mas a Renata havia convencido o Tiago a pegar o meu celular, dizendo que eu poderia cair com ele na mão e quebrar. Quando o Lucas ligava, ela atendia e dizia que eu estava descansando, ou no banho, ou que havia saído para caminhar. Criou para ele uma imagem de mãe tranquila e bem cuidada. E nas raras vezes em que eu conseguia falar com ele rapidamente, enquanto ela estava no trabalho, eu confirmava as mentiras. Disse que estava ótima, que o apartamento era lindo, que a Renata me cuidava como uma rainha. Minhas próprias palavras escavando a minha prisão. O Lucas mandava R$ 1.800 por mês para mim. Religiosamente todo dia 5. Ele dizia que era para eu fazer um curso de pintura que uma vez mencionei querer fazer, para jantar num restaurante bom de vez em quando, para guardar um dinheirinho só meu. Nunca vi esse dinheiro. Um dia, passei perto do quarto do Tiago e ouvi ele ao telefone. O depósito do Lucas já caiu, Rê. Dá para pagar a parcela do carro essa semana. E quando eu entrei na sala, e a Renata estava com um vestido novo de sacola, ela disse que havia achado numa liquidação. Eu sabia que era mentira, mas já havia me acostumado a viver rodeada delas. O meu AVC havia me deixado com um tremor leve na mão direita e uma fraqueza na perna esquerda que piorava quando eu ficava muito tempo de pé. A fisioterapia que o médico havia recomendado nunca aconteceu. Tiago disse que plano de saúde não cobria e que particular era caro demais. Eu aprendi a andar devagar, a me apoiar nas paredes, a não fazer barulho para não incomodar. Virei sombra dentro de um apartamento que eu havia ajudado a pagar. Quando a Renata anunciou a festa de 40 anos, a casa entrou em frenesi durante semanas. Chegaram decoradores, garrafas de vinho caras, cestas de frios que custavam mais do que o meu sustento de um mês inteiro. Ela havia convidado os pais do Tiago, pessoas de posição, colegas do trabalho que ela queria impressionar, amigos de infância que eu mal conhecia. A festa seria a prova de que eles eram bem-sucedidos, realizados, uma família perfeita. Uma semana antes, a Renata me chamou no corredor e disse, sem nem me olhar nos olhos: Mãe, no dia da festa você fica na área de serviço. Não quero você circulando pela sala com essa maneira de andar. Isso constrange. Você pode ajudar a lavar os copos que vão saindo, organizar as bandejas que o buffet trouxer. Vai ser mais descansado para você assim, menos agitação. Eu absorvi aquilo em silêncio. Não contestei. Já havia esquecido que tinha o direito de contestar. No dia da festa, me deram um avental velho e me instalaram num canto do lado da pia. Ouvi as risadas chegando da sala, o brinde, o parabéns cantado com animação, o cheiro da comida que eu havia ajudado a pagar, que não me ofereceram nem um pedaço, me fazia o estômago roncar. Fiquei de pé por horas, lavando copo por copo, prato por prato, sozinha, como empregada invisível. Por volta das 10 da noite, a Renata entrou na área de serviço com um vaso de cristal nas mãos. Era uma peça cara, de uma marca que eu reconheci, que ela havia comprado na semana anterior com o dinheiro do depósito do Lucas daquele mês. Colocou na beira da pia com força e disse: Lava isso agora, Vera. Com cuidado, pelo amor de Deus. Se você quebrar, vai me pagar. Eu peguei o vaso com as 2 mãos. Era pesado
escorregadio de sabão. Comecei a esfregar devagar, orando para que os meus dedos obedecessem. Não obedeceram. A perna esquerda deu uma falhada, aquela pontada que vinha quando ficava muito tempo em pé. Perdi o equilíbrio por uma fração de segundo. Foi o suficiente. O vaso escorregou dos meus dedos, bateu na borda da pia e se despedaçou no chão com um estrondo que cortou a música lá da sala. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. A Renata entrou na área de serviço com os olhos faiscando. Olhou para os cacos no chão, olhou para mim, e eu vi naquele momento algo que nunca havia querido enxergar no rosto da minha filha. Desprezo puro. Velha inútil, ela disse, com a voz baixa e cortante, a voz de quem não quer que ouçam, mas quer que doa. Você não consegue fazer nem isso direito. Fica aqui comendo o meu dinheiro, ocupando espaço, e não é capaz de lavar um vaso sem destruir tudo. Tentei dizer que havia sido acidente, que a minha perna tinha falhado, mas ela não estava me ouvindo. Ela estava com raiva de uma forma que eu nunca havia visto. A raiva de quem está envergonhada na frente das pessoas que queria impressionar. E então o Tiago apareceu atrás dela. Avaliou a situação, e em vez de perguntar se eu estava bem, disse: Vera, isso é demais. Aqui a gente te dá teto, comida, paga tudo, e você não tem o mínimo de cuidado. Antes que eu pudesse reagir, a Renata me empurrou com as duas mãos. Não foi uma bofetada. Foi um empurrão com força de alguém que havia guardado aquela raiva por tempo demais. Tropecei para trás, bati a cabeça na quina da prateleira de metal que ficava atrás de mim e desabar no chão entre os cacos do vaso. Senti o corte acima da sobrancelha imediatamente. Senti o sangue quente descendo pelo lado do rosto. Olhei para cima, esperando que alguém, qualquer um daqueles convidados que estavam na soleira da porta olhando, se movesse. Ninguém se moveu. Renata cruzou os braços. Tiago deu meia volta. Eu fechei os olhos e pensei que talvez fosse melhor assim, que talvez o Gilberto estivesse me esperando do outro lado e que tudo aquilo fosse finalmente acabar. Não havia mais forças em mim para lutar contra o que a minha própria família havia se tornado. Foi exatamente nesse momento que a campainha tocou 3 vezes seguidas. Ouvi vozes confusas. Ouvi a Renata dizendo que não havia convidado mais ninguém. Ouvi o som da porta abrindo. E então, os passos firmes, rápidos, sem hesitação, cruzando a sala inteira até a área de serviço. Quando levantei os olhos, vi o Lucas parado na soleira, com a mochila ainda nas costas, o cabelo despenteado de viagem, a camisa amassada de quem havia corrido do aeroporto até ali. Ele olhou para mim no chão, olhou para o sangue, olhou para a Renata, e o rosto dele, que sempre foi o rosto mais tranquilo que eu conheci, ficou irreconhecível. Abaixou-se ao meu lado sem dar a menor atenção aos cacos do vaso, sem se importar se ia se cortar. Tirou o casaco e pressionou delicadamente contra o meu ferimento. Tia Vera, sussurrou, com uma voz que me fez chorar de uma forma que eu não chorava fazia 2 anos. O que fizeram com a senhora? A Renata se adiantou com aquela voz que usava para convencer as pessoas. Lucas, que surpresa! Não precisava vir assim, de repente. A minha mãe teve uma queda. A gente estava cuidando dela. Não era preciso. Lucas se levantou devagar. Ele era mais baixo que o Tiago, mas havia algo nele naquele momento que fazia o Tiago parecer menor. Se virou para a Renata e disse, com a voz calma que é mais assustadora do que o grito: Eu vim porque faz 8 meses que não consigo falar com a minha mãe pelo telefone. Vim porque o último depósito que fiz caiu na sexta e hoje é sábado e eu rastreei que o dinheiro foi sacado inteiro às 9 da manhã. Vim porque um conhecido me mandou foto do quarto onde a senhora estava dormindo e eu precisava ver com os meus próprios olhos se era verdade. Fez uma pausa curta, olhou para mim ainda no chão e voltou os olhos para ela. E vim porque cheguei e encontrei a minha mãe sangrando no chão da área de serviço enquanto você dava festa. O silêncio que caiu na sala foi de um tipo diferente do anterior. Era o silêncio de quem foi exposto. Os convidados que estavam na porta se entreolharam. A sogra do Tiago colocou a mão na boca. O Lucas me ajudou a me levantar com uma ternura que me partiu o coração. Passou o braço em volta dos meus ombros e me conduziu para fora da área de serviço como se eu fosse a pessoa mais preciosa da sala, porque para ele eu era.
O Tiago tentou barrar a passagem. Lucas, isso é casa da minha esposa. Você não tem. Lucas não ergueu a voz. Simplesmente colocou o celular na frente do Tiago e disse: São 3 anos de transferências, Tiago. R$ 1.800 por mês, depositados na conta da minha mãe. Dinheiro que a senhora nunca viu, porque você e a Renata sacavam no mesmo dia. Mais a aposentadoria dela, que vocês assumiram o controle. Isso dá quase R$ 90 mil em 3 anos. Se você quer me falar de direito de estar aqui, pode ligar para o advogado agora mesmo, porque o meu já está de prontidão. A Renata tentou atacar. Você tá louco, Lucas. Você não entende o quanto a gente gasta com ela, a medicação, o... Lucas a interrompeu com uma única frase, dita de costas, enquanto me conduzia para a porta. Eu perguntei para a Dra. Fernanda, que é a geriatra dela, há quanto tempo a tia Vera não faz fisioterapia. Ela me disse que nunca recebeu nenhum contato de vocês em 2 anos. Então não me conta de gasto com saúde. Saímos pelo corredor. Passamos pela sala, onde os convidados estavam agora completamente em silêncio, e eu caminhei com a cabeça erguida pela primeira vez em muito tempo. Quando chegamos à porta da frente, Lucas parou um segundo, se virou e olhou para a Renata que havia nos seguido até ali. Eu nunca fui sangue do seu sangue, Renata. Você me lembrou disso durante anos, mas ela me ensinou o que é uma família, e você destruiu o dela, enquanto eu estava longe e confiava em você. Isso eu não vou esquecer. Fomos para um hotel naquela noite. Era um lugar simples, limpo, com lençóis brancos que cheiravam a sabão neutro e uma janela que dava para uma pracinha iluminada. Lucas não me deixou sozinha nem por 1 minuto. Pediu sopa quente, me deu a medicação que eu havia ficado sem havia semanas, e ficou sentado na beira da cama segurando a minha mão até eu adormecer. Dormi de um jeito que não dormia fazia 2 anos. Sem medo de acordar com vozes irritadas, sem ansiedade de ocupar espaço demais. Na manhã seguinte, Lucas já estava de pé no corredor telefonando. Ele havia marcado 2 compromissos para aquele dia, e eu entenderia só mais tarde a extensão do que havia planejado silenciosamente enquanto estava em Porto Alegre, suspeitando do que estava acontecendo com a sua mãe. O primeiro compromisso foi com a Dra. Fernanda, a geriatra que ele havia mencionado. Uma mulher de 50 e poucos anos, de voz firme e olhar que transmitia competência sem frieza. Quando ela avaliou o corte na minha sobrancelha, os hematomas nas costas da queda, e ouviu o Lucas descrevendo as condições em que eu havia vivido nos últimos 2 anos, ela ficou séria, de uma forma que me fez entender a gravidade de tudo pela primeira vez. Ela documentou tudo: as fotos das lesões, o relatório sobre a falta de fisioterapia, os sinais de desnutrição leve, o tremor na mão que havia piorado por falta de acompanhamento. Ela olhou para mim e disse: Dona Vera, o que fizeram com a senhora não é só descuido, é violência, e nós não vamos deixar passar. O segundo compromisso foi com o Dr. Augusto, advogado especializado em direito do idoso, um homem meticuloso, de óculos finos e modos precisos, que ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações em silêncio. Quando eu terminei de falar sobre a venda da casa, sobre a aposentadoria tomada, sobre o dinheiro do Lucas desviado, ele abriu o computador e começou a levantar o histórico financeiro. O que ele encontrou naquelas horas confirmou o que o Lucas já suspeitava. O total desviado entre a minha aposentadoria, o dinheiro do Lucas e o valor da venda da casa, que nunca havia entrado para o bem dos dois juntos como prometido, chegava a R$ 88 mil. Isso é desvio de bens, abandono material e exposição de idosa à situação degradante, Dr. Augusto disse, sem mudar o tom de voz. Vou pedir bloqueio de bens imediatamente, medida protetiva para que não se aproximem a menos de 300 metros da senhora, e vou encaminhar ao Ministério Público para a abertura de processo criminal. Aquela palavra criminal me deu um aperto no peito. Pensei na minha neta Isabela, que tinha 12 anos e que eu amava com uma força que nenhuma mágoa de mãe conseguia apagar. Pensei no que aquilo poderia fazer com a vida dela. O Lucas percebeu a minha hesitação, como sempre percebia. Ajoelhou-se na minha frente ali mesmo no escritório do advogado e disse: Tia Vera, eu entendo. Mas pensa uma coisa. Se a gente não fizer isso agora, a Renata vai continuar achando que pode.
E um dia, ela vai fazer isso com alguém que não vai ter um Lucas para aparecer. Talvez até com a própria Isabela. Aquelas palavras entraram em mim como luz entrando em quarto escuro. Olhei para o Dr. Augusto e disse: "Pode assinar o que for necessário, doutor." A notificação chegou para a Renata 2 dias depois. O Lucas me contou que ela telefonou gritando, dizendo que era perseguição, que eu havia enlouquecido, que o Lucas estava me manipulando para ficar com herança. Ele respondeu apenas: "Fale com o advogado." E desligou. Insisti em ir à audiência preliminar. Queria que ela me visse. Queria que ela visse que a mulher que havia deixado no chão da área de serviço havia se levantado. Me vesti com cuidado naquela manhã. O Lucas havia comprado uma blusa azul marinho para mim, simples, bonita, e eu me penteei como não me penteava fazia tempo. A perna ainda estava fraca, mas a minha cabeça estava ereta. Quando chegamos ao fórum e eu vi a Renata e o Tiago do outro lado do corredor, eles pareciam diferentes. O Tiago estava sem graça, sem o brilho habitual. A Renata havia perdido o controle da narrativa, e isso estava escrito no rosto dela. O juiz era um homem de cabelos grisalhos e tom de voz que deixava claro que havia visto muita coisa. Quando o Dr. Augusto apresentou as evidências, os extratos bancários, o laudo da DRE, Fernanda, o registro da venda da minha casa e o contrato do apartamento, onde não havia nenhuma menção ao quarto que me havia prometido, ele foi ficando mais sério a cada página. A Renata tentou interromper 2 vezes. Na segunda, o juiz levantou a mão e disse com firmeza: "A senhora vai ter oportunidade de se manifestar. Mas esses extratos não mentem, e esse laudo médico tampouco." Ao final da audiência, ele determinou o bloqueio imediato das contas de Renata e Tiago, a medida protetiva, e encaminhou o caso para investigação criminal por abandono material qualificado e desvio de bens de pessoa idosa. Eles tinham 15 dias para apresentar defesa, mas o apartamento, adquirido em parte com o dinheiro da minha casa, estava sujeito à penhora. Quando saímos, o Tiago tentou me abordar no corredor. "Vera, pelo amor de Deus, pensa nos nossos filhos. A Isabela vai sofrer com isso. Nós vamos perder tudo." Parei. Olhei para o meu genro, aquele homem que eu havia tentado gostar por tantos anos, e senti uma tristeza enorme, não de raiva, mas de vazio. "Tiago," eu disse com uma voz que me surpreendeu pela tranquilidade, "vocês deveriam ter pensado nos filhos de vocês antes de fazer o que fizeram. Eu pensei nos meus toda a minha vida. E foi por isso que acabei aqui." O Lucas me colocou suavemente a mão no ombro e a gente foi embora. O apartamento foi a leilão alguns meses depois, quando a defesa deles não conseguiu contestar os extratos. Com os fundos recuperados, o Dr. Augusto garantiu que cada centavo voltasse para uma conta no meu nome, com o Lucas como cotitular apenas para me auxiliar quando necessário. A Renata e o Tiago foram morar num apartamento pequenininho que os pais deles cederam, os mesmos pais ricos e importantes que ela havia convidado para a festa do 40 anos. A mesma gente para quem ela queria parecer bem-sucedida, agora sabia de tudo. A Isabela mandou uma mensagem para o Lucas 3 semanas depois, pedindo para falar com a avó. Combinamos de nos encontrar num parque com a presença de uma assistente social. Quando a minha neta me viu de longe, ela correu. Correu de um jeito que me fez me preparar para ser derrubada, e eu nem me importei. Ela me abraçou no meio do caminho e ficou assim por um tempo que não soube medir. E eu senti nos braços dela tudo que a maldade da mãe havia tentado roubar de nós dois. "Vovó," ela disse com a voz embargada, "a minha mãe disse que você não queria mais me ver. Disse que você estava com raiva de mim." Peguei o rostinho dela entre as minhas mãos e disse: "A vovó nunca ficou com raiva de você, minha vida. A vovó estava perdida. Mas agora me acharam." O Lucas ficou de lado observando aquilo, com uma expressão que eu vou carregar no coração enquanto eu viver. Hoje, a minha vida tem um ritmo que eu já havia esquecido que era possível. Acordo cedo porque quero, não porque alguém vai reclamar do barulho dos meus passos. Faço fisioterapia 3 vezes por semana com a Aline, uma moça jovem e alegre que insiste em me contar as fofocas do condomínio enquanto trabalha na mobilidade da minha perna. A mão direita ainda treme, pouco, às vezes, mas a Aline diz que é o tremor de quem sobreviveu.
Aprendi a receber isso como uma cicatriz de guerra. O Lucas se transferiu para a filial da empresa em São Paulo e está morando comigo agora. Diz que não sai do meu lado por nada neste mundo, e eu já parei de discutir. Quando fico triste pensando no Diego, no tempo perdido, na Renata que eu amei tanto e que se tornou o que se tornou, ele senta ao meu lado sem falar nada. Só me deixa processar, e às vezes a gente fica olhando a cidade lá de baixo em silêncio, e isso já é suficiente. Mas tem uma coisa que o Lucas me revelou há algumas semanas, quando a gente tomava café na varanda depois do jantar, que eu ainda não te contei, porque foi o toque final que eu jamais esperaria desta vida. Eu havia mencionado certa vez, anos atrás, numa conversa qualquer de domingo, que a coisa que eu mais lamentava ter vendido depois que o Gilberto morreu era a máquina de costura da minha avó Nilza. Uma Singer antiga, de manivela, que a minha avó havia trazido do interior quando veio morar em Ribeirão Preto. Vendi quando precisei pagar uma dívida que a Renata havia feito ainda adolescente. Na época chorei enquanto o comprador a carregava para o carro e disse para mim mesma que era só um objeto, que objetos não valem mais do que pessoas. O Lucas me olhou naquela noite na varanda e disse: Tia Vera, quando eu me mudei para Porto Alegre, levei essa lembrança da máquina comigo. Passei um ano rastreando máquinas Singer antigas da mesma época na região de Ribeirão Preto. Não achei a mesma, mas achei uma idêntica, de 1962, em perfeito estado, que pertencia a uma costureira que havia falecido e cuja família queria vender. Comprei há 2 anos. Está restaurada e guardada no quarto de costura que montei para a senhora no apartamento novo. Eu não consegui falar, só consegui chorar. Ele me disse ainda que durante esses 3 anos em Porto Alegre estava guardando para fazer isso, não apenas a máquina. O apartamento inteiro havia sido pensado para mim. A janela grande para o leste para pegar sol de manhã, os vasos de gerânio que eu mencionei uma vez gostar, a bancada de costura com altura regulável para a minha postura, a rampa de acesso ao banheiro para quando a minha perna cansasse mais. Cada detalhe havia sido escolhido por um filho que havia prestado atenção em tudo que eu nunca disse em voz alta. Como um menino que não nasceu de mim podia me conhecer melhor do que a mulher que carrei durante 9 meses e criei durante 40 anos? Essa é uma pergunta que não tem resposta, só aceitação. Recebi uma carta da Renata semana passada, escrita à mão, com aquela letra que eu ensinei num caderno de caligrafia quando ela tinha 7 anos. Ela disse que estava arrependida, que o Tiago havia mudado, que as dificuldades atuais lhe haviam aberto os olhos. Pediu para me ver. Eu li a carta inteira. 2 vezes. E depois dei para o Lucas guardar. Não porque não acredite que as pessoas possam mudar. Acredito, com toda a minha alma, mas porque a mulher que aceitava migalha de afeto e usava isso como desculpa para endurecer o coração da filha, morreu naquele chão da área de serviço. A Vera que acordou no dia seguinte já sabe o que vale. E sabe que o perdão que me liberta não precisa ser a porta de entrada de volta para quem me machucou. Entrego a carta a Deus. O resto, deixo com o tempo. Quando olho para o espelho hoje de manhã, vejo uma mulher de cabelos completamente brancos, com uma cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda que já mal aparece, e um brilho no olho que levei um tempo para reconhecer como sendo meu. É o brilho de quem aprendeu, tarde mas aprendeu, que família não é questão de documento de nascimento. É questão de quem aparece quando você está caída no chão e se abaixa sem pensar se vai se cortar. A minha avó Nilza dizia que uma mulher com habilidade nas mãos nunca passa fome. Ela tinha razão, mas eu aprendi uma coisa que ela não me ensinou. Uma mulher com a dignidade restaurada nunca mais passa fome de afeto também. E essa lição me custou caro demais para eu esquecer. Agora vou lá para o quarto de costura. O Lucas trouxe um novelo de linha cor-de-rosa que a Isabela pediu para eu ensinar a bordar no próximo fim de semana que ela vem nos visitar. Já peguei o bastidor, já enfiei a agulha. A mão treme um pouco, mas a agulha obedece. E eu, finalmente, estou em casa.